E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a parte de projeto de rede. No fundo, eu sei que um projeto, no fundo, é algo relativamente complexo, porque a gente tem várias coisas para levar em consideração, tá? Existe também um pouco de prática, não é tão simples assim. Mas a gente já tem elementos para começar a pensar nesse projeto, pelo menos elementos de configuração de rede, né? Falta para a gente, obviamente, ainda um entendimento melhor, né, de como interconectar com que tecnologia, né, o que seria interessante usar, mas pelo menos a parte lógica, o que a gente já viu até agora, seria algo viável, né? Então, considere, por exemplo, esse desenho que eu coloquei aqui. Isso aqui eu estou tentando simular uma planta industrial, né, onde a gente tem diversas áreas aí que estão sendo interligadas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma parte de controle de produção, controle de processo, uma área de controle de processo, tá? Uma área de tratamento de afluentes e uma área de processamento de dados, tá? Estou imaginando que essas coisas estão separadas e a realidade de empresas que têm processos complexos, processos contínuos em geral, é que elas ocupam um grande espaço, tá? Então, pensando nisso, imaginando que essas coisas estão até quilômetros separadas uma da outra, a gente colocou aqui um anel óptico que está interligando essas diversas áreas de processo. Então, essa topologia, no fundo, ela deriva um pouco daquilo que eu preciso fazer, tá? Então, eu preciso interligar todas essas áreas e dar conectividade para elas, tá? A decisão aqui por anel óptico veio, por exemplo, do critério de distância. É muito longe. Posso puxar um cabo para trançado? Não dá mais, já passou lá do meu limite. Então, eu vou precisar de cabo óptico, beleza. Mas eu vou segmentar como um anel óptico mesmo, é isso que eu quero fazer mesmo? Porque ao segmentar isso, eu estou criando enlaces diferentes. Eu quero fazer, porque eu vou conseguir limitar o domínio de broadcast, algo que a gente vai ver em breve, nesse enlace e não vou levar isso para o outro lado. Então, são decisões que você vai tomando, tá? Uma vez que você toma suas decisões relacionadas ao que você quer, você vai definindo equipamentos que você precisa colocar nessa situação de rede que você está tratando. Se a gente tirar um pouco o foco da tecnologia, que é algo que existe, que a gente entenda melhor, né, o que existe em termos de disponibilidade de equipamento, etc., a gente já consegue fazer pelo menos uma coisa que eu considero muito importante, que é perceber o que são enlaces e perceber como que eles estão interconectados, tá? A gente vai ver em breve onde os equipamentos de rede estão enquadrados, tá? A gente já viu sobre arquitetura de rede, a gente viu que o modelo TCP/IP ele é um modelo em 5 camadas, né? Então a gente tem aqui a primeira camada física, a segunda camada enlace, depois a gente tem a camada de rede, transporte e aplicação, né? Vou adiantando para vocês, a gente tem na camada física hubs, na camada de enlace switches, na camada de rede roteadores, tá? E a gente viu também que o que a gente chama de rede, no fundo, é um conceito que tem relação com enlace, né? Ele está daqui para baixo, né? O roteador ele entra para a interconexão entre redes, né? Então, quando eu olho para essa imagem, imaginando que eu vou ter essa situação aqui, eu consigo perceber, que isso aqui é um enlace, tá? Então, vou até colocar essa primeira interface aqui, Então, eu tenho aqui essa interface, essa e essa nesse primeiro enlace. Aqui eu tenho um outro enlace, Mesma coisa, eu tenho um servidor A, B e esse ponto aqui desse roteador. Aqui eu tenho mais um enlace, Essa interface e esses dois elementos aqui, que são os dois PLCs que eu marquei aqui na imagem. Esse cantinho, ele tem um outro enlace, Ele vem até essa interface do roteador, tem mais dois PLCs aqui, de tratamentos de afluentes, Aqui dá para ver mais um, tá? Mais alguns PLCs aqui, essa interface e esses dois aqui, interface de rede. Mas ainda existem outros enlaces que são mais simples, que estão no fundo só com dois elementos, duas placas de rede, mas que não deixam de ser enlaces também, Essa interface aqui e essa geram um enlace para mim, com duas interfaces de rede interligando esses roteadores, tá? Cada ponto aqui, é um enlace.
do jeito como foi construído, tá? Poderia de fato fazer um anel de verdade, onde esse anel inteiro seria um enlace. Não é isso que acabou sendo mostrado aqui, tá? Eu estou fazendo no fundo uma interligação de roteadores entre pontos, tá? Placas dele e gerando diversos enlaces aqui, tá? Seria possível que eles todos estivessem no mesmo enlace, não é o que está acontecendo aqui nesse caso, tá? Ou seja, eu estou demandando, então, várias subredes pequenas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 subredes que são apenas para fazer comunicações entre esses roteadores, tá? Seria possível fazer diferente? Sim, com outra tecnologia seria possível fazer diferente, tá? Então, uma vez que você identificou todos os enlaces, você já pode dar nome para eles e definir que endereçamento e faixa você vai atribuir para cada um deles, né? Então, você poderia chegar aqui, ó, esse aqui vai ser meu enlace 0 e definir, ó, esse vai ser, sei lá, segmento de rede que ele vai trabalhar vai ser o 10.0.0/24. Ah, esse aqui vai ser o meu segundo enlace, vai ser o 10.0.10/24, né? Então, você consegue, eu só vou colocar aqui o que eu falei, começar a definir as faixas de endereçamento que você vai aplicar em cada um dos enlaces que você está nomeando, tá? Estou fazendo algo bem simples aqui, tudo com máscara classe C, tá? Para ficar simples, mas o processo realmente não é muito complexo. E uma vez que você define todas as... Opa, ó, aqui é 10.0.3. E uma vez que você define todas as faixas, você já tem como nomear as máquinas que estão dentro delas, em termos de IP, e nomear quais são esses pontos do seu roteador. E com isso, definir, por exemplo, para uma configuração, por exemplo, dessa máquina aqui, ó, quem é o gateway default dela. Se você colocar esse IP aqui, por exemplo, como 10.0.0.1, provavelmente o gateway default dessa máquina aqui vai ser o 10.0.0.1. 10.0.0.1, tá? Então, o processo, no fundo, está no controle do gestor da rede, quem está pensando e planejando a rede. É você que vai definir como que o roteamento vai acontecer entre esses roteadores que você tem aqui. Se você vai dar um fluxo preferencial em um sentido ou em outro, vai depender da tabela de roteamento que você adota, tá? Então, são decisões que você toma, tem várias formas de resolver o mesmo processo, tá? Em projetos mais complexos, você vai definir não só o fluxo de informação de comunicação das suas máquinas, mas, por exemplo, você pode pensar em fluxo de segurança também, né? Imagina que cada área dessa tem câmeras, por exemplo, acompanhando o processo. Você tem como, usando essa infraestrutura de rede, colocar tráfego de segurança junto, tá? Não necessariamente dentro das mesmas subredes, mas, de repente, usando um conceito que a gente vai ver mais para frente, que é de LAN virtual, VLAN, definir redes virtuais em cima dessa mesma topologia física, onde o tráfego de segurança pode passar junto, mas sem concorrer necessariamente com o tráfego de controle. Você pode priorizar mais o tráfego de controle, dando preferência para ele, e dando menor preferência, de repente, para uma câmera que tem um fluxo alto de dados, de informação, que poderia atrapalhar o seu processo, tá? Então, isso tudo está na mão do cara que está coordenando, criando e pensando essa rede de computadores, tá? Definir todas as formas de interligação, que vão depender das características, distância, tecnologia, velocidade que você quer. Configurar tudo, definir os tráfegos de roteamento que você precisa. Não necessariamente você tem que usar roteamento estático, você pode usar roteamento dinâmico, tá? Essa é uma decisão sua. Lembrando que numa rede de controle para a indústria, de repente, você pode ter um controle mais rígido, né, com o estático, tá? Mas, enfim, não é necessário que seja feito dessa forma. Você que vai definir os seus caminhos de roteamento para a sua rede, tá? A gente vai dar, normalmente, preferência para uso de endereçamentos internos, tá? Ou seja, aquelas faixas que a gente viu, 10.0.0/24, 172.16, 172.31/16, 92.680, 92.68255/24, tá? São as faixas que são usadas para endereçamento interno. E, normalmente, numa rede de controle, você vai ter isso separado da rede administrativa, né, ou outras redes que possuam dentro da empresa, tá? Isso geralmente é algo que a gente quer por motivos óbvios de segurança, ok? Então,
o subsídio que a gente precisa para fazer isso, basicamente, é perceber quais são os enlaces, tá? Entender também como é que são os equipamentos e como que eles se encaixam dentro desse processo de configuração. Vamos acompanhar esse outro cenário aqui, tá? Aparentemente ele é complexo, mas o tratamento que a gente dá para fazer um projeto lógico de configuração de rede aqui é o mesmo. Então, a gente precisa primeiro perceber quais são os enlaces, tá? Formalmente a gente não discutiu ainda, mas a gente já tem uma ideia de que switch é um elemento de layer 2, tá? Que é enlace. E a gente já sabe que um roteador é um elemento de layer 3, tá? Ou seja, de camada de rede. Então, pensando nisso, olhando para essa topologia que está desenhada aqui, a gente começa a perceber algumas características, ó. Aqui atrás, eu tenho uma subnet que eu estou chamando de A, ela tem um switch, que é um elemento de interconexão de layer 2, e eu tenho aqui um roteador. Esse computador que está aqui, então, ele tem um papel de roteador, ele tem duas interfaces de rede, tá? E provavelmente ele está fazendo esse papel de roteador. Então você tem que começar a perceber onde que estão os elementos, onde estão as redes e os enlaces, começar a delimitar isso. Ó. Nessa situação específica, a gente tem um enlace aqui, tá? Já está até nomeado ali, né, como subrede, tá? Mas, ok, vamos fazer de novo. Aqui ó, tem uma outra subrede, ó, que é esse enlace ponto a ponto entre essa máquina que tem um papel de roteador e esse servidor. Entre essa interface 1 e 2, ó, a gente tem um enlace sem fio. Não deixa de ser um enlace, tá? Então aqui a gente tem um enlace também, tá? Entre essas interfaces, só que é um enlace sem fio. Nesse servidor aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 placas de rede. Então, esse servidor, no fundo, interliga 4 segmentos de rede diferentes, 4 enlaces diferentes, tá? Sendo que a gente tem um enlace aqui, outro esse que a gente já listou, que é a subnet C. A gente tem mais um enlace aqui, ó, através da subnet E, e um pequeno enlace aqui entre ele e uma máquina que está fazendo um papel de firewall, alguma coisa assim. Aqui para frente a gente tem mais um enlace ponto a ponto, ou seja, só duas máquinas, né? E depois a gente tem um enlace que leva para a rede do seu provedor de acesso, como está desenhado aqui. Uma característica interessante que tem nesse projeto é que quem define o fluxo de roteamento é você, e você tem que decidir qual é o fluxo padrão que você quer, tá? Como isso aqui tem cara de uma rede que tem acesso à internet, a gente fica com a impressão de que as soluções de gateways vão te levar para frente até o momento que você encontra a internet e depois você vai precisar de rotear os caminhos de retorno para isso, tá? Vamos ver isso melhor. Então, por exemplo, essa máquina que está aqui, ó, ela tem uma interface de rede. Muito provavelmente, se você configurar essa máquina, tá? O gateway default dessa máquina vai ser esse ponto aqui, ou seja, o ponto que ela tem visibilidade dentro da rede dela, né? E ele vai trabalhar esse ponto como gateway default. Um pouquinho. Default gateway. Então, um quadro de informação que não for para essa minha subrede vai ser entregue para o gateway. Essa máquina, por sua vez, que tem duas interfaces de rede, como a gente quer um fluxo de informação em direção à internet, muito provavelmente eu vou colocar esse ponto aqui como default gateway dessa máquina. Ou seja, tudo que ela não resolve nessa rede ou nessa aqui, nesses dois enlaces que ela tem, que não é nada em nenhum desses dois endereços, ele repassa para esse ponto aqui. Nessa máquina, que também tem dois enlaces, né, pertencentes a ela, provavelmente eu vou colocar aqui o gateway default dessa máquina. Ou seja, não é esse enlace nem esse, eu vou passar para essa máquina aqui, para o servidor, nessa interface de rede. Essa máquina está atuando como servidor, ela vai olhar esses destinos, e se não for nenhuma das 4 subredes que ela está ligada diretamente, a gente precisa definir um default gateway para ela conseguir resolver também esse processo de comunicação. E muito provavelmente vai ser esse ponto aqui, ó. Ou seja, esse ponto é o gateway default dessa máquina servidor. Da mesma forma, esse ponto de saída é o gateway default da máquina firewall NAT. E aí o roteador que está ligado lá no seu provedor de acesso vai ter um gateway default em algum lugar dentro da estrutura do seu provedor de acesso. Essa rede as máquinas que estão aqui vão provavelmente apontar para um default gateway nesse ponto, e aqui vão apontar para um default gateway nesse ponto. Então, olha para esse fluxo azul.
Lembra do nosso roteamento estático. Eu resolvo as coisas que são para 127.0.0.0 máscara /8. Eu resolvo tudo que são as redes que eu estou conectados diretamente nela, onde eu tenho uma entrada de roteamento para isso. E tudo que não é nenhuma dessas duas, ou nenhuma das interfaces locais que eu tenho que ou jogar fora ou ter um caminho de roteamento para isso. Então a gente cria o Default Gateway para fazer o caminho de roteamento. Se eu colocar o Default Gateway dessa forma, todos os pacotes que essa rede gerar, que não estiverem nas subnets às quais aquelas máquinas que estão gerando estão ligadas diretamente, vão ter um fluxo de caminho diretamente para a internet. Vocês conseguem perceber isso? Isso é importante. Agora, existe um outro detalhe que é o seguinte, como eu resolvo a volta disso tudo, né? Porque se eu criei aqui um quadro aqui de informação, e esse quadro ele foi para a internet, tá? Um quadro azul aqui, vai. E eu tenho garantia de que ele foi para a internet, encontrar lá um servidor qualquer, tá? Como que eu garanto que esse quadro volta? Bom, assumindo que a rede do seu provedor de acesso está totalmente configurada, muito provavelmente esse quadro vai estar retornando para você pelo menos até o seu roteador, porque isso é uma configuração que depende do seu provedor de acesso. Agora, para ele, do seu roteador, conseguir chegar até nas outras redes que ele tem, aí a gente tem alguns problemas, algumas dificuldades para enfrentar, tá? Então, imaginando aqui que essa subnet G, tá? É uma subnet que foi dada para você pelo seu provedor de acesso, então eu estou entendendo que ele conhece o que é isso aqui e consegue entregar esse quadro até nessa máquina, tá? Estou assumindo isso. Mas daqui para trás, imagina que esse quadro saiu dessa rede e essa rede tem um endereçamento 10.0.0, tá? Essa máquina olha para isso, como é que é a tabela de roteamento dela? Lembra das tabelas que a gente estava discutindo? Nós vamos ver depois em detalhe a solução, mas qual que é a tabela de roteamento dessa máquina? Olha, ele tem uma rede para 127, ele tem uma rede para o lado esquerdo, para a subnet F, ele tem uma rede do lado direito para a subnet G, e o que ele não conhece é Default Gateway para frente. Se isso aqui tivesse um pacote, né, para subnet A, isso aqui não encaixa em lugar nenhum. Então o quadro ia chegar, ia voltar, ele ia olhar, olha, não é nada disso, ele faz o que com esse quadro? Volta para o Default Gateway dele. Ou seja, o quadro chega até aqui e retorna e morre, por falta de um destino que ele conseguisse alcançar. Então a gente, para fazer isso aqui funcionar de fato, a gente precisa começar a colocar rotas que indiquem caminhos para as redes que não estão visíveis nos enlaces diretamente conectados do Firewall do NAT. Então, se eu quero que esse Firewall NAT funcione, eu devo fazer o seguinte com ele, olha, eu sei que existem subnets A, B, C, D e E que eu não conheço, mas que se eu jogar para esse servidor na interface 7 aqui, que eu conheço e que tenho contato com ela, ele vai me ajudar a resolver isso. Então, você vai criar um conjunto de rotas estáticas, onde você fala o seguinte, olha, rotas para subnet A, B, C, D e F, vou jogar aqui nessa interface. Então, quando o destino desse vermelhinho, se ele estivesse em C, D e E, eu falei F, né? F é esse aqui, C, D e E, ao receber esse quadro, ele conseguiria entregar diretamente, ele conhece e isso seria resolvido. Mas você teve que listar aqui que são várias subnets, né? A, B, C, D e E, né? Que estão atrás desse cara. Então, C, D e E são facilmente resolvíveis porque o servidor está ligado diretamente. Mas e se for, por exemplo, A, B ou C, né? Que são todas que estão ocultas aqui atrás? Eu não consigo fazer isso. Essa máquina não vai saber, porque como é que seria a tabela de roteamento dela? 127, a rota para a rede 127, uma rota para a rede C, D, E, F e Default Gateway para frente. Então, como é que essa máquina enxerga o que está atrás? Olha, eu preciso falar para ela o seguinte, ó, eu vou ter que criar uma rota aqui para as subnets A, B, dizendo que A, B estão atrás de mim e elas estão através da interface 3. E quando chegar na interface 3, que só conhece B e C, além disso ele faz o pacote para frente, eu também preciso falar o seguinte, olha,
eu vou ter aqui, opa, para cá, né? Eu vou ter também aqui uma rota para interface 0, 1, né? Na realidade, para interface 1, falando que existe atrás de mim uma subnet A. Então, recapitulando, o caminho azul eu defino com o Get Default. Ele é mais fácil de a gente perceber. O retorno eu tenho que analisar. Então, o retorno até a minha entrada na rede, né, que essa subnet G é a subnet do meu provedor de acesso, eu acredito que está configurado corretamente. Agora, aqui no FireNAT só tem F e G que ele conhece e default gateway para frente. Então, eu tenho que falar para ele, ó, A, B, C, D, E e F estão atrás de mim e são visíveis através do ITF7. Bom, quando chega aqui, na realidade, ele só conhece mesmo C, D, E e F. E aí o resto é default gateway para frente ou 127. Então, eu ainda preciso indicar nessa máquina, cara, existem outras coisas para trás, tá? A, B estão atrás de você e a rota é pelo ITF3. Chegando no link A aqui, eu preciso falar para ele, ó, existe ainda um subnet A e a rota é através de ITF1. Então, isso a gente chama de rotas de retorno. E sem ela, a gente não vai ter a comunicação acontecendo, porque a comunicação vai no sentido e ela não tem retorno. Eu preciso definir todas essas rotas de retorno para que esse cenário de comunicação aqui entre todas as máquinas de fato aconteça, tá? E essa é a parte que quando você trabalha com roteamento estático é um pouco difícil, né? Às vezes não é tão fácil visualizar. Mas se você parar para pensar nos caminhos e como as decisões de roteamento são tomadas, você vai conseguir perceber os caminhos de volta e como essas rotas precisam, de fato, ser criadas. Bom, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês depois, tá? Basicamente essa topologia que a gente acabou de ver, o exercício resolvido com todos os passos que a gente precisa fazer. Então a topologia está aqui, já nomeei as interfaces, como a gente viu antes, né? Vocês já viram como delimitar os enlaces que estão envolvidos. E aqui tem as regras que você deve usar para resolver esse problema. Quinta-feira a gente vai trabalhar isso juntos, tá? Mas os passos são esses, né? Primeiro, eu devo usar a rede IP privada internamente, tá? Exceto na subnet G, que foi dada do provedor de acesso, que tem IP real, né? E aí você pode escolher o que você quiser dentro das faixas que a gente conhece, tá? Então, de A a F, a gente tem endereços privados. A G é do provedor de acesso, ou seja, eu já coloquei aqui o que o provedor de acesso te entregou, tá? Uma rede na faixa 200, 210, 30, 128, máscara 26, tá? E 190 é o gateway default. Então, esse ponto aqui, ó, é 190. As máquinas Link B, A e Fire possuem duas interfaces de rede. Então, para ficar claro, né, às vezes não está muito claro por esse desenho aqui, que isso é um servidor com duas interfaces de rede. Então, essas máquinas têm, de fato, papel de roteador, tá? O servidor tem 4 interfaces, são as subnets C, D, E, F, né? E eu estou colocando uma restrição que todo mundo tem que ter conectividade para a internet. Então, aquilo que eu comentei agora há pouco, o fluxo tem que ir para a internet. E, obviamente, eu preciso fazer o fluxo de retorno para que isso funcione, tá? Estou trabalhando só com roteamento estático, tá? Com dinâmico isso seria resolvido sozinho, né? Basta configurar o algoritmo de roteamento que eu desejo. Mas para o entendimento é interessante a gente fazer com roteamento estático nesse primeiro momento. Eu coloquei uma regrinha aqui falando que nenhuma subnet terá mais que 50 máquinas, tá? É mais para te dar uma dica de classe que você poderia usar, de máscara. Às vezes a gente coloca isso aqui, o aluno vai lá e fecha uma subnet com 64 máquinas máximo, que é o que a gente conseguiria fazer, né? Na realidade 62, porque eu tinha o endereço de rede e broadcast. Tá? Não precisa fazer isso, eu estou te dando uma ideia de volume, tá? Você pode trabalhar com classe C, com máscara de 4 bits normal, sem problema nenhum. Aqui tem mais algumas regras, tá? E o processo de fazer, ele é lógico e tem uma sequência. Eu coloquei aqui aproximadamente a sequência que você deveria seguir para resolver. Então, definir endereço de rede, máscara, broadcast, faixa de IP para todas as suas redes. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu tenho que saber quais são os enlaces e quais são os endereços que estão disponíveis para cada um deles, tá? Depois, eu vou configurar todas as interfaces de rede que eu tenho. É importante por quê? Porque eu preciso dos endereços de interface de rede para fazer a configuração de roteamento estático e de default gateway das máquinas que estão envolvidas. Aqui no item 3 eu estou pedindo para você me mostrar isso, ou seja,
qual que é o default gate dessa máquina mesmo? O que você fez aqui mesmo? Então é mais para você perceber se você configurou adequadamente ou não. E aí depois você vai ter que fazer as tabelas de roteamento para que o retorno, né, as rotas de retorno, de fato, elas aconteçam, né, e elas de fato funcionem. Para tornar mais uniforme a solução, eu estou sugerindo aqui algumas tabelas, tá, para você montar. Então as tabelas de definições de enlaces, com rede, máscara, né, endereço broadcast, endereço de rede. As tabelas de configuração de máquinas com o IP máscara default gateway. E uma tabela de ajustamento um pouquinho mais simples que a gente andou vendo, porque ela não tem a parte de métrica, que eu tirei só para ficar mais simples mesmo, tá? Mas tem a rede de destino, máscara e gateway ou interface onde você roteia para aquela rede de destino. Então, o processo é seguir para você conseguir resolver, tá? Numa primeira solução, eu estou mostrando aqui os endereços de redes que eu vou usar naquele exemplo, tá? Então, aqui a gente tem a subnet, né? A, B, C, D, E, F, G. E aqui tem o que eu adotei para cada uma delas. Tirando a que foi dada pelo provedor de acesso, as outras eu posso usar o que eu achar mais interessante. Para ficar simples, eu usei aqui tudo rede 10, tá? E fui mexendo aqui no terceiro octeto, ó. Como eu posso usar uma máscara de 24 bits, então estou gerando várias subredes, ó. Por exemplo, a rede A, né? Que é essa primeira rede aqui. A faixa dela 10.0.0.1 a 10.0.0.254, 10.0.0.255 broadcast e aí o endereço de rede 10.0.0.0, tá? Máscara de 24 bits. Então isso aqui você pode definir do jeito que você achar interessante, só que você tem que ser consistente para que a configuração de rede depois de fato funcione e dê certo, né? Depois, aqui eu estou colocando as configurações das máquinas, tá? Então, essas interfaces, ó, elas estão citadas aqui, ó, tá vendo? Interface 8, 5, 1, 0. Então, eu vou dentro, então, de cada definição de enlace que eu fiz, eu vou pegar um endereço válido dentro daquela faixa e usá-lo de forma consistente o tempo todo, tá? Então, sei lá, por exemplo, lá na rede no link A está aqui, ó, ITF1, ITF2 e ITF3. ITF2 está dentro do enlace 10.0.1, tá? Então, eu coloquei aqui um número para ele, o 10.0.1.2, e o outro 10.0.2.2, máscara. E qual que é o gateway default dessa máquina? Eu coloquei como 10.0.2.1. Então, 10.0.2.1 provavelmente é o ITF4. Vamos ver. ITF4, ó, 10.0.2.1, configurado no servidor, que é esse cara que está aqui embaixo. Aqui eu vou ter 4 interfaces de rede e um gateway para frente. Vamos ver o que eu fiz. Então, ITF6, 4, 5, 6 e 7, ó. Eu usei todo mundo com o endereço 1 aqui, tá? Qual que é o default gateway dele? 10.0.5.2. Então, essas aqui são todas ponto .1 e ele está com 10.0.5.2, que provavelmente é o ITF8. Vamos ver, ITF8, 10.0.5.2. Então, você começa a dar números em cima daquela estratégia que você definiu, tá? Beleza. Aqui eu estou mostrando a configuração de interface, só para ver se o default gateway está correto. Então, por exemplo, estação 1, que está aqui em cima, ó. Ele tem um IP nessa rede, pode ser qualquer um na faixa, e um gateway para frente aqui, ó. Provavelmente TF0. Então aqui eu coloquei o IP2, né, 10.0.0.2, gateway 10.0.0.1, tá? Aqui tem outros exemplos. E aí começa a parte que é complicada, que são as tabelas de roteamento. O default é você colocar aquilo que a gente conversou, para o 127, para as redes locais, e o gateway default. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o link B. Ele tem uma rota para o 10.0.0.0, que é a rede que está aqui, uma rota para frente para o 10.0.1, se não me engano, que é essa subnet aqui, e um gateway default no ITF2. 127, 10.0.0, 10.0.1 e o gateway default, o 10.0.1.2, que é esse endereço aqui, ó. Então você vai criar todas essas rotas agora, tá? Lembrando que eu coloquei aqui em azul as rotas que adicionalmente eu vou ter que colocar para que esse problema se resolva de roteamento com rotas de retorno, tá? Então, no caso, lembra do nosso problema? O pacote chegou até aqui, no NAT. Ele tem, então, a rota default, vamos ver aqui a tabela dele, ó. Esquece os azuis por hora. 127,
a rede para frente 200, a rede que ele está atrás dele é a 10.05, que é essa aqui, e eu pus um default gate para frente, aqui. Então, se o destino aqui chega para ele retornando, e não é nem isso, nem default gate, nem 127, nem F, nem G, ele vai passar para o default gate. Não resolve o problema para mim. Eu preciso indicar para ele que existe redes A, B, C, D e E atrás dele. E é isso que eu faço aqui, ó. Redes A, B, C, D e E, com essas máscaras, eu estou entregando para quem? Para o roteador 10.05, que é esse ponto aqui, ó. Então eu consigo fazer com que todos os destinos que estão aqui citados tenham um salto para a volta. E rede que é baseada em roteamento de pacote, ela é assim, né? A gente se preocupa com o próximo salto, o próximo roteamento que eu faço, né? E aí esse novo roteador, ele toma novas decisões e esse caminho e esse pacote vai se aproximando do destino dele, tá? Então essas redes que eu marquei em azul foram as redes que eu tive que adicionar para fazer esse pacote que está aqui chegar até aqui, ó. No roteador no servidor, ele consegue entregar automaticamente para CDEF ou Gateway Default 127. Se você olhar a tabela dele, então, ó, 127, CDEF, que são essas quatro aqui, ó, ele entrega automaticamente, se não é Default Gateway para frente, ó, que é essa placa aqui. Agora, ele não conhece como chegar, se eu não explicar para ele, A e B. Então, eu coloquei aqui, ó, A e B retorna 10.022, o mesmo caminho. 10.022 é essa interface. Assim como no link A, eu vou ter que explicar onde que está a subnet 10.0.0, né, que é a 10.0.0.0, que é a subnet A. Então, essa rota eu tive que adicionar. As outras são naturais dela, nas interfaces que ela está ligada, 127 é o default gateway. Então, essa tabela aqui de roteamento, eu vou lá nos equipamentos depois e configuro essa tabela. E ela vai representar, então, a solução de roteamento para mim, que permite que tudo seja interconectado, tá? Então, na quinta eu vou voltar ao vivo com a aula 5, a gente vai discutir isso. Mas, para finalizar essa primeira discussão, na apresentação desse projeto, eu queria dizer que existem simplificações que você pode fazer nesse processo de criação da tabela. Olha só. Aqui eu tenho redes 10.0.0, 10.0.1, 10.0.2, 0.3, 0.4, todas indo para o mesmo local, com essa máscara. Lembra como é que era a regra da tabela de roteamento? Eu começo das máscaras com maior número de bits e vou em direção às máscaras com menor número de bits durante o processo de avaliação da tabela. Olha como eu posso simplificar essa tabela se eu escrever dessa forma que está aqui, ó. Eu peguei e fiz o seguinte, ó, a rede 10.0.5, que é aqui, ele está ligado diretamente nela, né? 10.0.5 é essa rede aqui, ele entrega pelo ITF8, que é a interface dele de rede. Agora ele falou o seguinte, olha, se for 10 alguma coisa, por que alguma coisa? Olha a máscara que eu estou usando, 255, ou seja, eu só estou isolando 10, o resto não me interessa. Se o primeiro octeto for 10, joga para trás aqui, ó, no 10.051. Essa linha, ela consegue resumir todas aquelas entradas que eu coloquei atrás para essa situação de rede. E esse conceito é um conceito não de subnet, mas um conceito de supernet, ou seja, eu tenho a máscara padrão e ao invés de eu colocar bits e fazer subnets, eu tiro bits e faço supernets. Então eu posso resolver ou simplificar meu problema de roteamento fazendo um roteamento com uma regra que abrange várias redes ao mesmo tempo, tá? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Então imagina o endereço de destino avaliando a tabela de roteamento. Ele é 10.021, sei lá, por exemplo, tá? Então ele vai testar aqui não é, vai testar aqui não é, mas quando ele fizer 10.021 end 255.000, ele vai ter 10.000. Ou seja, vai bater essa regra e ele vai rotear por esse caminho. Qualquer destino 10 alguma coisa que não seja o 10.05, que já foi avaliado antes, vai cair nessa regra. Entendeu? Então você consegue simplificar o processo de roteamento. Da mesma forma eu posso fazer no servidor. Tá? Então aqui eu coloquei uma regra, onde se não for nenhuma dessas
que estão aqui especificamente declaradas, né, com máscara de 24 bits, eu tenho uma regra com máscara de 8 bits, que vai jogar tudo que for 10 para o 10022, que é esse ponto aqui. Ó. Então você consegue fazer simplificações nesse processo, tá? Eu deixei mais uma solução, onde eu pensei em dividir a rede usando também o segundo octeto para fazer regiões. Então eu fiz regiões que estão lá em cima e regiões que estão intermediárias. Essas regiões que estão lá em cima são essas, né? Então eu estou chamando isso aqui de 10.00 e as do meio eu estou usando 10.1, que são essas redes que estão aqui, tá? E a ideia com isso é poder fazer regiões de roteamento, tá? Onde você facilita o processo de roteamento para essas regiões com máscaras específicas, de repente supernets de novo, tá? Então, é muito usado isso. Às vezes o gerente de rede, ele vai fazer uma divisão do espaço de roteamento dele de forma que ele facilite depois o processo de configuração da rede, tá? Então, eu deixei a solução aqui para vocês, depois vocês dão uma olhada nela e a gente volta nesse assunto na quinta para discutir, tá? Existe ainda mais uma solução que eu chamei aqui de uma solução mais restrita, onde eu estou tratando os links. Então, esses links aqui, ó, esses pontos que só tem duas interfaces de rede, eu estou fazendo uma simplificação deles. É muito comum, quando você tem links dessa forma, que você feche esse link. O que significa fechar um link? Eu usar uma classe aqui e uma máscara que não me permitam ter mais que 2 IPs válidos. Então, se a gente trabalhar, por exemplo, com uma máscara 252 no final, 255, 255, 255, 252, essa rede ela tem basicamente 4 números. O endereço de rede, o endereço de broadcast, que são reservados, e 2 números válidos. Então, você consegue fazer com que esse link eu não possa ter outros IPs ali no meio dele, tá? Fica um pouco mais seguro, otimiza um pouco o uso, né, do seu espaço de endereçamento, que é interessante também, principalmente se for com IP real, né? E alguns gerentes de redes gostam de fazer isso, eles fazem link de fato com fechado, quatro números e pronto, tá? Então essa última solução aqui, eu estou fazendo isso nos links, então coloquei alguns links assim, tá? No caso o F, o B e o C, tá? B, C e F estão fechados com um número mínimo mesmo de IPs que eu posso colocar ali, tá? Muda um pouquinho a solução, mas é mais com questão a essas características aí dessa rede. Então, coloquei aqui, tem umas máscaras um pouquinho diferentes, tal. Fica mais difícil de tratar, né? Porque não é tudo no octeto mais. Mas, friamente pensando, é mais do mesmo. É assim que funciona e assim que a gente faz, tá? Então, eu vou disponibilizar esse documento para vocês darem uma lida nele, tá? Espero que vocês assistam esse vídeo até quinta, e quinta-feira nós vamos voltar com dúvidas sobre roteamento estático, endereçamento e projeto de redes. E para a semana que vem, a gente vai propor um pequeno projeto também para vocês poderem fazer do começo ao fim, tá? Para começar a ganhar experiência nisso tudo, tá bom? Pessoal, obrigado, até lá.